Eu começo o vídeo hoje relembrando um fato que ocorreu comigo no passado, na época da minha adolescência, bem no início da década de 80, lá na minha cidade natal, em São Luís do Maranhão. Eu congregava numa igreja adventista pequena, um grupinho, e naquele grupo havia um senhor que era político. Ele era vereador na cidade. Antes de se tornar vereador, inclusive, me parece que ele estudou num dos nossos internatos, na época o ENA, que hoje não existe mais, e me parece que estudando ali no ENA, ele até tentou fazer teologia, mas não fez, voltou para São Luís do Maranhão, para sua cidade, se envolveu no mundo político, se tornou um vereador, um homem influente da cidade, apoiou também a igreja em determinados momentos, porque os irmãos sempre procuram, às vezes, esses políticos para pedir um apoio, né? Um local para acampamento, uma coisa ou outra para algum evento, e ele sempre estava ali à disposição. Mas o que eu quero mencionar aqui, e que me faz lembrar, e eu vou já dizer porque que eu estou recordando isso daqui, é que várias vezes ele pregava no grupinho, e uma vez ele pregando ali no grupo e eu ali assistindo a mensagem dele, ele usou os exemplos de José do Egito e Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, para reforçar o discurso dele de que a igreja precisa apoiar os seus políticos, de que a igreja precisa ter um político, um representante político no parlamento, na Câmara de Vereador, no governo estadual, no governo federal. Isso é muito importante porque José do Egito foi governador, Daniel foi o primeiro-ministro, então nós precisamos ter um representante. Este era o discurso deste vereador na década de 80. Hoje, eu louvo a Deus, porque eu sou adventista do sétimo dia. Sou pastor da igreja adventista do sétimo dia. E a igreja adventista do sétimo dia não tem nenhum representante político. Não há ninguém no parlamento deste país, não há ninguém em nenhum governo estadual, não há ninguém em nenhuma Câmara de Vereador ou de deputados que represente a igreja adventista do sétimo dia. Porque a igreja adventista do sétimo dia, ela não trabalha desta forma. E eu louvo a Deus, eu exalto o nome de Deus. E se você é adventista do sétimo dia, está assistindo este vídeo, eu quero que você se una a mim, louvando a Deus por isso. Porque a nossa igreja não tem nenhuma amarra, a nossa igreja não tem nenhum conchavo com nenhum político. Por que eu estou dizendo isso de uma forma assim tão veemente? Porque recentemente chegou até mim um vídeo de um pastor bastante popular, um pastor que está aí nas redes sociais, que tem milhões de seguidores, dizendo que recentemente ele e mais alguns outros líderes evangélicos, representando 95% da liderança evangélica, segundo este pastor, dizia no vídeo, foram até o presidente da República. Pediram uma audiência, ele pediu uma audiência e levou esses outros líderes evangélicos que, segundo ele, representam 95% da liderança evangélica aqui no Brasil, levou todos esses líderes com ele nesta audiência com o presidente da República para pleitear interesses próprios deles ali, que segundo ele também são interesses da igreja evangélica. E depois de assistir aquele vídeo, assistindo aquele vídeo, eu pensei comigo, que coisa, né? Graças a Deus que eu não me considero como líder religioso, como pastor adventista do sétimo dia, graças a Deus que eu não me considero representado por estes 95% de líderes evangélicos. Graças a Deus que eu faço parte dos 5%. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque ministério pastoral mais política não funciona, não dá certo. Esta matemática não bate. Isto não faz bem para promover o reino de Deus. Cada coisa no seu lugar. O pastor, ele não deve se envolver com política. O pastor não deve fazer ativismo político. O pastor, ele foi chamado para pregar o evangelho. O pastor, ele foi chamado para assistir as pessoas
mediante o pão celestial que é a palavra de Deus. O pastor tem essa missão de pregar o evangelho, de anunciar a Jesus Cristo, de mostrar para o mundo o evangelho eterno. Esta é a missão do pastor. E como pastor adventista do sétimo dia, assim como muitos pastores adventistas, nós temos bem firme de que a nossa missão é anunciar o evangelho eterno, é cuidar do rebanho que o Senhor nos deu, é não nos misturarmos com a política, é não nos envolvermos com isso. Ah, pastor Wagner, e o discurso do vereador na época da sua adolescência? Bem, o discurso do vereador de que a igreja tem que apoiar um político, tem que ter os seus representantes políticos, porque José do Egito, Daniel lá na corte de Babilônia são exemplos. Isso não sustenta o discurso desse irmão vereador que hoje descansa na sepultura. Isso não sustenta. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a gente olha para esses dois grandes exemplos de José do Egito e Daniel ali na corte babilônica, a gente vê que há uma grande diferença, mas há uma enorme diferença entre esses dois homens que foram estadistas, um governador do Egito, outro primeiro-ministro ali no Império Medo-Persa. A gente vê uma enorme diferença entre eles e esses políticos evangélicos dos tempos pós-modernos. Há uma grande diferença. E há 3 pontos que eu quero destacar aqui para você perceber essa enorme diferença. Primeiro ponto, tanto José quanto Daniel foram chamados por Deus para cumprir uma missão, cada um deles, na nação em que eles estavam inseridos, por causa das circunstâncias que os obrigaram a estarem ali naquelas nações. Deus os chamou para cumprir esta missão. Eu pergunto para os políticos evangélicos destes tempos pós-modernos, me mostrem a evidência que vocês têm de que Deus chamou vocês para exercerem uma missão no parlamento, no poder executivo, ou numa secretaria de governo, ou seja, onde vocês estiverem. Qual é a evidência que vocês têm? Se conseguirem provar de forma clara, evidente, que Deus chamou para vocês cumprir uma missão, então um ponto para vocês, e vocês começam a se nivelarem aí em relação a José do Egito e Daniel. Mas é muito difícil, eu acho muito difícil encontrar muitos políticos dizendo aqui está a prova de que Deus me chamou, porque na maioria das vezes, esses políticos evangélicos atuais, eles só estão na política pelos interesses próprios, em busca de alcançar vantagens próprias, não para cumprir um chamado, não para cumprir a missão que Deus lhes deu, diferente de José do Egito e de Daniel. Eles estiveram ali, José lá no Egito, Daniel lá na Babilônia, porque Deus tinha um chamado para eles. E as circunstâncias que os envolviam fizeram com que Deus confirmasse este chamado para que eles exercessem essa função. E exerceram esta função de maneira digna, honesta, verdadeira. Foram grandes exemplos. Este é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. O chamado de Daniel, o chamado de José. Diferente desses políticos evangélicos pós-modernos. Segundo ponto que eu destaco aqui para mostrar a grande diferença entre José do Egito e Daniel e os políticos evangélicos atuais, é que Daniel e José do Egito eram homens íntegros. Eles tinham esta marca muito forte no caráter deles. Eu não preciso dizer muito. José do Egito foi vendido como escravo, ficou preso, foi acusado de assédio quando ele saiu do assédio da mulher do seu senhor. Mas ele se manteve íntegro, fiel aos princípios de Deus, aos princípios que ele aprendera em casa com seus pais, princípios que ele sempre valorizou. E por causa disso, Deus o colocou como governador do Egito numa época muito crítica. Daniel, capítulo 6, você lê lá. Os sátrapas, os governadores de Dario, fizeram de
tudo para encontrar um erro sequer no caráter, na vida de Daniel, e não conseguiam. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem que Daniel era íntegro, ele era por inteiro de Deus, e ele vivia por inteiro os princípios e os valores de Deus. Que extraordinário exemplo! Agora olha para os políticos evangélicos desses tempos pós-modernos. Você vai encontrar alguma integridade? É muito difícil. Pode ser que tenha um, pode ser que tenha dois políticos evangélicos que se mantenham íntegros. Pode ser, acho muito difícil. Pode ser, mas a maioria deles não tem essa marca da integridade. O que você vê aí nos noticiários do dia a dia é político tal, que já tinha sido pastor e que foi para a vida política, preso porque está sendo acusado, é suspeito de corrupção. O que você vê por aí é político entregando nota de mais de 100 mil reais de tratamento de dente, político evangélico que já foi pastor. Cadê a marca da integridade? Então, este é o segundo ponto que eu percebo aqui e que mostra a imensa diferença entre os políticos evangélicos dos tempos pós-modernos com esses dois personagens aqui que também viveram uma vida pública política, mas viveram porque Deus os chamou, viveram porque foram honestos, porque foram verdadeiros, porque foram íntegros. E o terceiro ponto que eu destaco aqui é que tanto José quanto Daniel, eles sempre estiveram dispostos a se sacrificar pelo povo e pela causa de Deus. Não pelos interesses próprios, mas pela causa de Deus e pelo povo de Deus. Eles tinham espírito de sacrifício. Aonde é que a gente vê isso? Hoje, nos políticos pós-modernos, esses políticos evangélicos. Onde é que a gente vê esse espírito de sacrifício pela causa de Deus, pelo povo de Deus? A gente vê interesses próprios. A gente vê em busca de benefícios. É só observar as mansões que eles moram. É só observar os ambientes onde eles frequentam para fazer as suas refeições. É só observar os carros que eles possuem. É só observar o estilo de vida luxuosa deles. Se sacrificar pelo povo, se sacrificar pela causa de Deus. Por isso que, na minha opinião, política e ministério pastoral misturados não funcionam. Cada um no seu lugar. E eu vou terminar dizendo o seguinte. A palavra de Deus é bem clara em dizer que há falsos pastores. Há pastores que enganam. Há pastores que fazem mal para o povo de Deus. Aqui no livro do profeta Ezequiel, e se você ler um bom comentário sobre o livro de Ezequiel aqui no Antigo Testamento, você vai entender que no Oriente, os pastores, eles eram também autoridades civis na época. Eram vistas como autoridades civis, porque eles tinham influência, eles tinham participação nas decisões da nação. E aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 34, nós temos aqui uma profecia de Deus contra os pastores infiéis, os falsos pastores, aqueles que se beneficiavam da vida pública para explorar o rebanho de Deus, aqueles que praticavam injustiça, aqueles que faziam mal, aqueles que davam um péssimo testemunho. Eu vou ler só alguns versos aqui para você ver como é que Deus fala sobre esses falsos pastores e para você ver que não é bem diferente dos dias atuais. Deus diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, diz o Senhor, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da tua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Esta mensagem dura de Deus são para estes falsos pastores, esses pseudos pastores que dizem que representam 95% do povo evangélico, estes que são enganadores. Cuidado! Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Veja se os seus pastores, se os seus guias espirituais são aqueles que estão sempre na sombra do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se são aqueles que estão sempre dispostos a lutar pela causa do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que estão dispostos a pagar o preço para cuidar de você que é uma ovelha. Eu termino dizendo o seguinte: eu louvo a Deus, porque eu faço parte de 5% daqueles que não têm representação política no Congresso Nacional, no Parlamento, numa Câmara de Vereador, num Poder Executivo estadual. Eu louvo a Deus, porque o meu líder maior, aquele que governa a minha vida, aquele que preside os meus destinos, ele está no céu, sentado no seu trono, no santuário celestial. É de lá que ele governa, é de lá que ele cuida da sua igreja. E nós precisamos, como povo dele, nós precisamos, como discípulos do seu Filho Jesus Cristo, nós precisamos apenas ouvir e seguir o que diz o nosso soberano governante, Jeová, Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que este vídeo possa fazer você refletir e trazer a você o regozijo e a alegria de não fazer parte de 95% de uma liderança que se mistura com a política e se corrompe por causa disso, mas fazer parte com aqueles 5% que se preservam fielmente, como José do Egito, como Daniel, seguindo o que o soberano governante, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová, nos ordena por meio da sua santa palavra. Que Deus te abençoe.